E pela primeira vez na história do Brasil, nós teremos um candidato à presidência assumidamente LGBT. Mas ele é de direita. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar de Eduardo Leite. A gente vai falar dele, que é o primeiro governador assumidamente gay de um estado brasileiro. E também ele é o primeiro aí candidato à presidência gay, que nós temos notícia, porque ele anunciou que ele será o candidato à presidência no ano de 2026 pelo PSD. E eu poderia estar muito feliz por a gente ter, né, um LGBT ali pleiteando esse cargo, porque, representatividade! Mas a gente está falando de Eduardo Leite. E Eduardo Leite não é uma boa representatividade LGBT. Mas antes de eu seguir para falar sobre o porquê que ele não é uma boa representatividade LGBT, eu quero aqui te convidar a ajudar o Transmissão a continuar funcionando. Esse canal só consegue funcionar porque vocês me ajudam aqui a fazer isso daqui funcionar. E uma ótima forma de ajudar o Transmissão é ajudar financeiramente. Você pode, se tornar um membro daqui do canal e aí você vai ter acesso a selos exclusivos e tudo mais. E dependendo do tipo de membresia, você também vai, tá no nosso Discord, caso você queira estar no nosso Discord também, né? Mas enfim, ajuda muito o canal a funcionar. E outra forma também de ajudar é me apoiando no Apoia-se. Eu abri um Apoia-se cujo link é apoia.se/trans-missão, sem tio, e lá você pode contribuir mensalmente com o valor de R$10, que já vai ajudar muito a transmissão a funcionar. E caso você ajude no Apoia-se, você também vai ter acesso ao nosso Discord, caso você queira entrar no nosso Discord, no Discord do Transmissão. Enfim, convite feito, podemos dar seguimento para o vídeo em questão. Bom, nessa semana, Eduardo Leite anunciou que ele será candidato à presidência em 2026. Ele já estava, dando indícios de que ele se candidataria à presidência, ele já tinha mostrado essa vontade dele no passado, então não foi exatamente uma novidade ele dizer que ele vai ser candidato à presidência em 2026. Mas é importante a gente entender quem é Eduardo Leite. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre ele quando ele saiu do armário. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima, que é um vídeo que eu falo sobre representatividades vazias, Porque, o Eduardo Leite saiu do armário enquanto uma gay em 2021, em um programa do Bial em que ele falou sobre ele ser gay. E a frase que ele usou naquele momento foi muito marcante porque ele disse: "Eu sou um governador gay e não um gay governador". Essa frase, ela poderia ser bastante interessante se a gente estivesse falando de alguém que fosse comprometido com a classe LGBT, porque seria alguém dizendo que vai estar lutando pela classe LGBT, mas que não vai lutar apenas pela classe LGBT, não vai governar apenas para as pessoas LGBT, mas sim por todo mundo. Só que vindo do Eduardo Leite, não foi assim que essa frase desceu. Essa frase desceu mais como um aceno aos conservadores de que ele não governaria para as LGBTs de jeito nenhum, tendo em vista que em 2018, quando a gente estava naquelas fatídicas eleições que elegeram Jair Bolsonaro, que colocaram um fascista no poder aqui no Brasil, e que quase culminou em um golpe de Estado. Enfim, naquele ano de 2018, o Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Ele fez uma postagem no Twitter, dizendo que ele iria apoiar o Bolsonaro, algo que, assim, não pegou ninguém de surpresa, porque na época o Eduardo Leite, ele era do PSDB, ele era um tucano, e o PSDB, uma boa parte do PSDB, quase o PSDB todo, foi apoiar o Bolsonaro, Então não era muita novidade. Lá ele falou, que tinha algumas ressalvas sobre algumas opiniões passadas do Bolsonaro e tudo, mas que ainda assim iria apoiar o Bolsonaro, porque PT não dá, Então, ele trabalhou bastante o antipetismo ali nas pessoas, Ele já deu várias declarações totalmente antipetistas, Nas eleições de 2022, mais uma vez também,
Ele não apoiou o Bolsonaro em 2022, né, gente? Ele já era assumidamente gay, não dava pra apoiar Bolsonaro em 2022, pelo amor de Deus. Mas ele também fomentou bastante o antipetismo durante a sua campanha eleitoral. O Eduardo Leite, enquanto governador do Rio Grande do Sul, ele não foi exatamente um governador ruim de um modo geral, mas quando a gente para pensar no desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, sob gestão do Eduardo Leite e sob negligência do Eduardo Leite, porque assim, gente, já tinham indícios de que o Rio Grande do Sul poderia entrar em um colapso de enchente, né? E algumas reformas precisavam ser feitas ali, precisavam, né, reforçar docas e tudo mais. E o Eduardo Leite, ele meio que ignorou, meio não, ele ignorou totalmente essas demandas, até porque eram, né, tipo, coisas que seriam tomadas ali, eram medidas a ser tomadas ali, que não necessariamente iriam trazer muita visibilidade. Porque quando você evita um desastre, as pessoas não sentem ali que um desastre foi evitado. As pessoas, elas simplesmente continuam vivendo a vida delas normalmente e às vezes todo aquele dinheiro que foi gasto para reforçar a infraestrutura, para modificar coisas na cidade, tudo, não é muito visto no dia a dia das pessoas. Até porque muitas dessas infraestruturas não seriam exatamente, né, na vida cotidiana das pessoas. Oi, gente, Samantha do futuro pra vir aqui falar pra vocês umas coisinhas que acho que no vídeo acabou que eu não falei direito. Quando eu gravei eu tava com um pouco de dor de cabeça também, mas vamos lá, né? Sobre a questão do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Acontece que tinham, né, saído relatórios mostrando pra ele vários impactos que teriam relacionados às chuvas no Rio Grande do Sul, que poderiam ocasionar justamente enchentes. O que o Eduardo Leite deveria ter feito era ter feito umas barragens ali, né, ter feito alguns diques para poder impedir a chuva de chegar, né, para impedir quando o rio transbordasse de chegar nas cidades. Então ele deveria ter feito essas barragens, esses diques, mas acima de tudo ele deveria ter preservado as áreas de mata ciliar que tinha ali. Em 2019, o Eduardo Leite ele aprovou umas mudanças no Código Florestal ali do Rio Grande do Sul, né, os planos ambientais do Rio Grande do Sul, e ele fez essas mudanças muito alinhadas à política do Ricardo Salles, que era política o quê? De desmatamento desenfreado. Nessas mudanças que o Eduardo Leite fez, ó, a Laverne querendo aparecer, mas enfim, nessas mudanças que o Eduardo Leite fez, ele acabou com preservações de mata ciliar, que é justamente aquela mata que fica na beira de rios e de praias e tudo, né? Ele acabou com... Laverne, pelo amor de Deus. Olha aqui, a carinha dela. Ela odeia que pegue ela no colo. Mas fica entrando no meio da filmagem, não tem como, né? Enfim, ele permitiu o desmatamento dessas áreas, ele enfraqueceu a proteção aos pampas, né, que é a vegetação predominante no Rio Grande do Sul. E então, assim, ele fez um desmonte na legislação ambiental do Rio Grande do Sul. Ele, inclusive, né, ele fez uma coisa que é ridícula, que foi permitir que os empresários, né, que fossem fazer alguma construção ali, eles mesmos emitissem os certificados, né, de que estava tudo bem para poder fazer aquele empreendimento. Algo que agora, né, foi aprovado também no Senado, né, algo que passou no Senado para poder ser assim no Brasil inteiro. Esperamos conseguir derrubar isso, porque foi um retrocesso absurdo que aconteceu no Senado. Mas enfim, né? O Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, ele já permitiu que a coisa fosse feita dessa forma. Então a gente pode até ficar de olho do que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, para pensar se realmente isso que foi aprovado no Senado seria benéfico para a população ou se não seria algo que pode ocasionar em mais tragédias como a do Rio Grande do Sul acontecendo no restante do nosso país, né? E quando eu digo pra gente pensar, na verdade a gente tem a certeza de que sim, né? Isso contribui para que a gente tenha mais cenários de devastação ambiental acontecendo no nosso país, tendo visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, o Eduardo Leite, ele tem culpa sim no que aconteceu no Rio Grande do Sul por todo esse desmonte que ele fez no primeiro mandato dele, né? E algo que ele permitiu lá em 2019 e foi escalonando até chegar em 2024. E também por ele ter ignorado os relatórios ambientais que diziam que, né, se a coisa continuasse desse jeito, teriam fortes chuvas no Rio Grande do Sul que poderiam levar a transbordamento e tudo que acarretaria naquelas enchentes absurdas que a gente viu acontecendo. Então, além de ignorar os relatórios, ele também enfraqueceu a legislação ambiental, não fez barragem, não fez nada, então é isso, né?
É isso, agora a gente pode voltar pra Samantha do passado, né? Vamos voltar pra ela. Mas, né, ao ignorar esses alertas, o Eduardo Leite acabou deixando acontecer aquela enchente absurda no ano passado no Rio Grande do Sul, que destruiu a vida de um monte de gente do estado, né, que acabou com o estado, que a gente tá tendo que reconstruir o estado, reconstrução essa que tá, assim, muito lenta, né, e aqui a culpa não é nem só dele, é do Lula também, mas enfim, culminou em todo esse desastre, em que muita gente morreu, em que muita gente perdeu suas casas, em que muita gente perdeu tudo que tinham conquistado durante as suas vidas inteiras. Obviamente que o Eduardo Leite, ele não assumiu essa culpa toda, né? Ele ficava lá posando com aquele coletinho dele, como se, enfim, tivesse de fato muito preocupado e tudo, mas enfim, né? Não foi uma boa gestão dele dessa crise, nem para evitar a crise, nem quando a crise de fato estava acontecendo. Hoje em dia o Rio Grande do Sul está sendo reconstruído a passos extremamente lentos, em que o Eduardo Leite, inclusive, né, já houveram em algumas denúncias de que ele está travando alguns orçamentos e tiveram coisas também que era o governo federal fazendo e Eduardo Leite mostrava ali como sendo ele fazendo, né, na reconstrução do estado. Mas o ponto é que o Rio Grande do Sul deveria já estar muito mais avançado nessa reconstrução, né, já que o desastre aconteceu, deveria está muito mais avançada essa reconstrução do Estado. E muito disso é culpa do Eduardo Leite e também do Lula, que poderia também ter dado uma ênfase melhor para, né, dar uma melhorada ali na reconstrução do Estado. A gente tem um Estado inteiro para ser reconstruído. Algo que poderia ser evitado, volto a dizer, se o Eduardo Leite tivesse levado a sério todos os pareceres ambientais que diziam que precisava ser feita uma reforma ali na cidade para impedir que o rio transbordasse e invadisse a cidade e, enfim, culminasse em tudo que culminou ali. Tendo passado isso que eu falei do Eduardo Leite, vamos falar agora sobre LGBTs, né? O Eduardo Leite é um LGBT, mas ele é uma LGBT muito tímida em se dizer LGBT, a não ser quando convém, né? Que é pra, enfim, conseguir votos das LGBTs. Em 2022, ele já sendo assumidamente gay, né? Porque antes ele já era gay, obviamente, né? Mas ele não era assumidamente gay. Mas depois que ele se assumiu, né? Ele, na candidatura dele para o governo do Rio Grande do Sul, e não tinha muitas especificações sobre LGBTs no seu plano de governo. Ele não tinha, né, elencado muitas coisas ali a se fazer pelas LGBTs, né? Ele falava, assim, sobre diversidade timidamente no seu plano de governo, mas não tinha muita ação concreta. Ele até, né, chegou já a dizer que destinaria, né, cotas para pessoas trans ali, 1% de cotas para pessoas trans e tudo. E de fato, né, tem concursos públicos rolando no Rio Grande do Sul com cotas para trans, o que é excelente, Mas o Eduardo Leite não fez muito pela população LGBT enquanto um governador, né? Enquanto um governador assumidamente gay, esperava-se que ele fizesse mais pela comunidade LGBTQIA+. Mas ele, né, como ele mesmo disse, ele é um governador que é gay e não um gay governador. Então, se o Eduardo Leite ele realmente for para a presidência, nós não podemos esperar muitas movimentações em favor de LGBTs. Imagino que ele não fosse travar as políticas voltadas para pessoas LGBT. A não ser que isso, né, fosse agradar o setor que meio que dá dinheiro para a campanha dele e que poderia, inclusive, né, ferrar com a, enfim, com a presidência dele, vamos assim dizer. Então talvez ele até atravacasse, assim, a vida das LGBTs enquanto presidente, mas eu não acho que ele fosse fazer isso. Mas o Eduardo Leite, né, mesmo que ele, enfim, fosse ser um presidente que é gay e não um gay presidente, e não fosse governar tanto pelas LGBTs, mas pelo menos não fosse atrapalhar a vida das LGBTs, ainda tem um ponto mais crucial aqui. O Eduardo Leite, ele é a favor do capital e não do bem-estar social. Basta ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, ele é de direita. Ele não tá muito se importando com a vida do trabalhador médio.
Então, o que a gente poderia esperar de um governo de Eduardo Leite seria mais privatizações, seria, né, enfim, essa coisa de diminuir o Estado, né, todas essas coisas que a gente sabe que no fim das contas só precariza a vida do trabalhador. A gente não pode esperar do Eduardo Leite, enquanto presidente, um presidente que fosse se importar com o dia a dia do trabalhador. Escala 6x1, por exemplo. O que a gente poderia esperar do Eduardo Leite quanto à escala 6x1? Que nós esperamos que isso seja resolvido enquanto a gente está aqui nesse mandato do Lula, né? Mas enfim, pautas como essa que chegarem nas mãos do Eduardo Leite, ele não vai tomar medidas a favor do trabalhador. E, né, como eu disse, questão de privatizações e tudo, corre muito risco da gente perder algumas estatais que a gente tem. Inclusive, no governo do Bolsonaro, o governo aquele que o Eduardo Leite apoiou no segundo turno, a gente só não teve um desastre tão grande nas privatizações porque muitas delas foram impedidas de acontecer. Não, Laverne, mas a ideia era enxugar muito o Estado. Gente, o Bolsonaro queria vender até a Embraer. Embraer hoje, que, né, tá aí sendo muito cotada pela China para poder fazer a venda de aviões para a China, já que, né, nos Estados Unidos está tendo todas essas taxações e tudo. Então a gente não poderia esperar algo muito bom de uma presidência do Eduardo Leite. Não seria muito bom para a classe trabalhadora, não iria ter nenhuma mudança significativa para as LGBTs, mesmo sendo um candidato abertamente gay. Então não é uma candidatura que a gente deva, enfim, esperar algum tipo de coisa boa mesmo para nós. Obviamente, poderia ter uma outra política que fosse boa com ele, mas o todo seria um saldo negativo. E olha que o governo do Lula nem tá bom, hein? Não tá bom, não. O governo do Lula tá bem ruim. Direto aí eu critico o Lula, mas ainda assim é uma alternativa melhor do que o Eduardo Leite. Então, é muito importante a gente sempre lembrar disso. Principalmente agora que a gente está abrindo as pré-candidaturas, a gente tem que lembrar que nem toda representatividade é de fato representativa. A gente tem muita representatividade vazia na política e é importante a gente não cair tão cegamente nesse slogan de LGBT, votem LGBT. Porque nem sempre o LGBT que estará candidato é um LGBT que estará do nosso lado. Muitas vezes o LGBT que está enquanto candidato é um LGBT que é contra a nossa classe, que é contra a classe trabalhadora, que é contra tudo aquilo pelo qual nós estamos lutando. Nessas eleições, fique muito atento. Não vote apenas porque o candidato tem a mesma sexualidade que você, a mesma identidade de gênero que você, a mesma cor que você, ou o mesmo gênero que você. Vote em um candidato, ou uma candidata, ou candidate que de fato esteja alinhado com as suas pautas, com as suas demandas, com aquilo que você acredita. Que esteja também em um partido que faça sentido. Obviamente que eu sei que nem todas as cidades as pessoas podem se dar ao luxo, entre aspas, de votar em partidos de esquerda, porque tem cidades muito pequenas aqui que nem mesmo o PT, que é o maior partido de esquerda que a gente tem, uma centro-esquerda, talvez até mais centro do que esquerda, mas enfim, que nem o PT está nessas cidades. Muitas vezes as pessoas têm que votar ou em direita ou em extrema direita. E aí tudo bem, você vota naqueles candidatos ali dentro dos partidos de direita que mais fazem sentido, né? Tem muitas pessoas que são de esquerda em cidades pequenas que se candidatam em partidos de direita porque é a única alternativa que tem naquela cidade, naquele local, né? Então tenham isso em mente quando vocês forem fazer os votos de vocês, mas votem em candidatos que de fato estejam comprometidos. Não votem em candidatos que apenas se digam ali pertencer à mesma classe que você, mas que, no fim, tem um programa de governo que não vai favorecer você em absolutamente nada e que muitas vezes vai prejudicar você. Até porque vale lembrar que nessa de ficar falando de mulher vota em mulher, a gente teve, por exemplo, Damares Alves surfando nessa onda. Nessa de falar que LGBT vota em LGBT, a gente tá tendo uns aí que estão querendo surfar nessa onda. Talvez eu vá fazer vídeo sobre essas pessoas no futuro, eu tô decidindo. Mas enfim, é importante a gente ter isso em mente. Nem toda representatividade é de fato representativa. Vamos lembrar disso em 2026. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui o que você acha de tudo isso que eu falei. Se você não tem o que comentar, coloca algum emoji de...
Morcego. Eu não consegui pensar em mais nada, então manda o morcegão do engajamento aí pra ajudar o algoritmo desse vídeo aqui. Copia esse link também e sai distribuindo por aí, porque isso também ajuda, né, obviamente, meu vídeo a chegar a mais pessoas. Não esqueça do seu like, porque isso ajuda o YouTube a distribuir o vídeo para mais pessoas dentro dessa plataforma aqui do YouTube. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!